Alô, você do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube com o nosso projeto Alvo Certo, temas relevantes para a carreira de delegado de polícia. Deixa o teu comentário aqui, fala se está gostando dos últimos conteúdos, diz do que você sente falta, quais as aulas futuras que você quer ver, os temas que você acha que precisa e as tuas dúvidas também podem ser tiradas por aqui. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações. Compartilhe o vídeo com todo mundo que compartilha a jornada de estudos com você e vamos em frente. Meu nome é Rodrigo, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio e tradutor de Eugênio Raul Zaffaroni no Brasil, dentre outros qualificativos, mas o mais importante deles é: sou um estudioso e nada além disso. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver quaisquer dúvidas, não fique aflito ou aflita. Você dispõe de variados mecanismos para saná-las. A nossa seção de comentários aqui no vídeo é o primeiro deles. O meu Instagram está à tua disposição, que é o @profRodrigoBarcelos com 2 L's, e o Instagram do Dedicação Delta igualmente, e você precisa segui-lo para estar sempre antenado com as novidades, com os cursos, com as dicas dos nossos vídeos, com as aulas, com tudo que te interessa. É o @Dedicação Delta. Meu e-mail está à tua disposição também na tela, se você precisar de dúvidas maiores, contar a sua vida, pedir conselho, aquela coisa toda. Presta atenção no seguinte. Esta aqui é a parte 2 de um encontro que nós iniciamos na parte 1, obviamente. Eu me propus a fazer contigo uma revisão aqui no nosso canal do YouTube, do DD, dos principais sistemas de teoria do delito ou dos principais modelos de teoria do delito. A gente vai ficando velho, tem que começar a ficar se instalando quando dá aula, né? Eu era mais novo, não precisava fazer isso não. Agora a gente vai envelhecendo, tem essa. E portanto, me dispus a fazer contigo aqui uma revisão em alguns vídeos, parte 1, parte 2, parte 3 também, dos principais sistemas de teoria do delito. A nossa parte 1 nos serviu para fazer uma introdução à dogmática penal, vimos de onde vem, para que serve, quando ela surge, e uma introdução ao sistema clássico. Aqui nós discutiremos fundamentalmente o modelo List-Behring, Franz von Liszt e Ernst von Behring, dois relevantes professores de direito penal alemão, que formularam esta primeira sistemática de organização das pecinhas da dogmática penal, ou seja, da ação, da ilicitude, da culpabilidade e de tudo isso. O primeiro ponto é: este aqui inaugura os 3 principais sistemas ou modelos, ou as 3 principais escolas de teoria do crime que você encontrará nas suas provas para delegado de polícia. Clássico, sistema clássico, neoclássico ou neocantiano e finalista. Na década de 60, 70 surgem os funcionalistas, com Klaus Roxin e Gunther Jacobs. Na década de 90 surgem os penalistas habermasianos na Alemanha, os penalistas wittgensteinianos na Espanha, como Tomás Salvador Vives Antón, dentre outros. A gente vai passar por tudo isso. Mas este aqui é um momento relevante. Perceba você o seguinte: eu havia dito na nossa parte 1 que Liszt havia sido aluno de um sujeito chamado Rudolf von Jhering no seu doutorado. Isso era verdade. Jhering era um profundo estudioso do direito privado e, sobretudo, do direito privado romano. E, sobretudo, no direito privado romano, Jhering estudou uma coisa que Liszt transporia para a sua própria dogmática penal com muita sapiência e com muita semelhança ao que o seu antigo professor fizera. Jhering se opunha a um conceito de ação de Carl Binding. Vamos ver isso. Binding pressupunha que não existe ação que não seja ação culpável. Portanto, propunha um conceito unitário de ação. Para Binding, toda ação é uma ação culpável. Para Binding, portanto, todo injusto penal é um injusto penal culpável. Jhering se opunha a isso com base nos seus estudos de direito privado romano. E ele percebeu, fazendo um longo estudo histórico, que os romanos faziam sim uma separação entre a ação e a ação culpável. Isso hoje, pra gente, com os olhos de 2024, não faz tanto sentido, porque a gente está com uma outra cabeça que é muito influenciada por Hans Welzel, um penalista lá do final do século XX, da metade do século XX, que deu uma reformulada bizarra nisso aqui, bizarra no sentido só de muito relevante nisso aqui, e portanto a cabeça de hoje não serve para examinar isto aqui, senão nós incorreríamos em grave anacronismo. Mas, enquanto Binding concebia que não existe injusto que não seja culpável, Jhering, com base nos seus estudos de direito privado romano,
concebia que sim, uma coisa é o injusto, outra coisa é a culpabilidade do injusto. Os romanos já fizeram isso. E é num estudo que ele publica, um livrinho de capa roxa até, eu acho até que... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para te mostrar. Aqui. As coisas de culpabilidade ficam aqui perto de mim. É este livrinho aqui, ó. Olha como ele é bonito. Que chama-se justamente O Elemento da Culpabilidade no Direito Privado Romano. É neste pequeno estudo aqui, que hoje é um livro até raro de achar, mas é um livro relevante. É neste livrinho aqui que Ehring propõe, admitindo que existe diferença entre o injusto e o injusto culpável, o que a literatura posterior chamará de sistema objetivo subjetivo de crime. O que é isso? É separar toda a complexidade do conceito operacional de delito numa faceta objetiva e numa faceta subjetiva. Numa faceta objetiva e numa faceta subjetiva. No nosso slide aqui que está na tela, você consegue ver um pequeníssimo erro material. Ali onde temos ação, teoria causal naturalista, tipo neutro, faceta objetiva, isso aqui está certo. Embaixo você vê um faceta objetiva novamente. Onde você vê faceta objetiva, leia faceta subjetiva aqui na setinha embaixo, designando culpabilidade, o que vem embaixo dela. E era então parte da seguinte ideia: existe uma distinção entre o injusto e o injusto culpável. O injusto é a ação tipicamente antijurídica. O injusto culpável é a ação tipicamente antijurídica cometida com dolo ou com negligência. Com base nisso, Ehring formula esse sisteminha que divide o conceito operacional de crime ou de ilícito, porque na realidade isso aqui é extraído do ilícito civil romano, não à toa Ehring estuda o elemento da culpabilidade no direito privado romano. Então Ehring faz essa distinção entre a faceta objetiva do ilícito, composta pela ação e pela ilicitude, como você vê nesse pequeno mapinha, e a faceta subjetiva dele, que é composta pela culpabilidade, que você também vê aqui no mapinha que eu montei para você, com a pequena correção aqui do erro material ali de baixo, não é objetivo, é subjetivo. Objetiva lá no início, englobando ação e ilicitude, subjetiva aqui para o final, englobando a culpabilidade. Por faceta objetiva, nós compreenderemos aquilo que, segundo Ehring, não leva em conta os elementos volitivos do indivíduo. Por faceta subjetiva, sim. Agora, volto a lhe dizer, Ehring estuda isto aqui no direito privado romano. Porém, ele tinha um aluno proeminente, chamava-se Franz von Liszt, que se meteu a fazer direito penal. E se metendo a fazer direito penal, Liszt transpôs de seu antigo professor, transpôs de Rudolf von Ehring, a maioria de suas concepções. Com base nisso, Liszt estrutura o sistema clássico de delito em faceta objetiva e faceta subjetiva. Na faceta objetiva, Liszt pressupõe a mesma divergência metodológica que Ehring tinha com Binding. Então, ele divide o que é o objetivo do delito, ou seja, o objeto, aquilo que não depende do meu elemento volitivo, como a ação e a ilicitude, na faceta objetiva do delito, e deixa na faceta subjetiva tudo aquilo que diz respeito à minha volitividade, à minha finalidade, à minha intenção, aos meus motivos. Segundo Liszt, então, Binding estava errado. Binding pressupõe, eu já disse a você, um conceito unitário de ação. A ação e a ação culpável são exatamente a mesma coisa. De modo que injusto e injusto culpável em Binding, no seu conceito unitário, são exatamente a mesma coisa. Em Liszt, são duas coisas diferentes. O injusto é uma coisa, o injusto culpável é outra. E o crime só há quando nós somamos o injusto com a culpabilidade do indivíduo. Na faceta objetiva estão ação e ilicitude. Na faceta subjetiva está a culpabilidade. Beleza. Qual é o conceito de ação para Liszt? Qual é o conceito de ilicitude para Liszt? Qual é o conceito de culpabilidade para Liszt? Antes da gente entender isso aqui, a gente precisa saber que nenhum intelectual de área nenhuma, muito menos um jurista, que tende a ser o intelectual mais raso de todos, ele nasce de uma chocadeira no meio do mundo. Pelo contrário. Todo intelectual é produto do seu contexto histórico, do seu contexto filosófico, dos eventos políticos que estão acontecendo. A gente está falando aqui da metade do século XIX. Neste momento, o que estava acontecendo no cenário intelectual da época era uma profunda proeminência, um profundo protagonismo do método da ciência positiva.
que era um método tributário das hard sciences, né, como a gente chama hoje, das ciências duras, ou seja, da ideia de que era possível fazer ciência, a ciência estava nascendo, e que, sendo possível fazer ciência, as disciplinas de maior intelectualidade eram aquelas disciplinas verdadeiramente científicas, sobretudo a física, a biologia, a medicina. A criminologia antropológica e medicinesca que os nossos colegas Lombroso, Ferri e Garófalo, o trio do inferno, estavam fazendo. E basicamente o contexto intelectual da época era: aproximemos todas as áreas do saber ao discurso científico. Liszt, Belling e os juristas, que não eram bobos e eram produto do seu tempo, propugnaram uma aproximação entre o direito e as ciências biológicas e naturais. Então, o que estava acontecendo ali era: o direito incorporaria, evidentemente, a concepção científica geral que era compartilhada pelos intelectuais da época. Liszt quis aproximar o seu discurso jurídico do discurso científico. E Liszt era um leitor de dois indivíduos. Primeiro, o evolucionista, primeiro Charles Darwin, que era um evolucionista pela via da biologia, e segundo, de Newton, que era um físico. E Liszt trouxe tanto do físico quanto do biólogo evolucionista o conceito de causalidade, que é a lógica mais tacanha e mais fisicista de causalidade, segundo a qual um evento é causa de outro, que é causa de outro e é causa de outro. E o mundo não é senão um grande complexo e conglomerado de causas e efeitos do ponto de vista físico, seja pela perspectiva biológica do evolucionismo darwiniano, seja pela perspectiva fisicista newtoniana. Isso levou Liszt e Belling a construírem um sistema de teoria do delito com uma pretensão de metodologia científica que faria com que todas as pecinhas da dogmática, ação, ilicitude, culpabilidade, bebessem desse conceito de causalidade física, que entre nós virou a teoria da causalidade equivalente ou da equivalência dos antecedentes causais, chegando inclusive até o nosso artigo 13 do Código Penal de hoje. Moral da história: o elemento unificador da teoria do delito em Liszt e Belling, em todos os outros penalistas causais, o elemento dispositivo, o elemento aglutinador, ou seja, aquele elemento ao redor do qual todas as pecinhas vão se juntando, é a noção de causalidade física. A noção de aproximação do discurso jurídico do discurso positivista, no sentido da ciência positiva, no sentido do método científico. Isto sendo verdade, Liszt procurou descrever cada uma das categorias do delito de modo tão próximo, ou seja, de modo tanto mais próximo quanto possível, das categorias científicas da noção de causalidade. Então já vimos que a faceta objetiva é uma coisa, a faceta subjetiva é outra coisa. Liszt, procurando aproximar tudo isso da noção de causalidade, disse que a faceta objetiva é uma faceta do delito norteada por uma causalidade material. Ou seja, por aquilo que verdadeiramente acontece no mundo, pelas modificações exteriores que o meu comportamento causa no mundo, pelo modo como eu me comporto no mundo real, pela causa, pelo efeito, pelo resultado que eu efetivamente gero no mundo. E do ponto de vista da causalidade, da faceta subjetiva, faço de novo aquela pequena correção do erro material aqui no finalzinho, ela está regida também por uma causalidade, mas não por uma causalidade material, uma causalidade psíquica ou uma causalidade moral. Aqui na causalidade psíquica ou moral nós não nos interessamos, assim como Liszt não se interessaria, pelo que eu causo no mundo, mas sim pela minha relação psíquica, psicológica com aquilo que eu fiz. Então, se do ponto de vista da faceta objetiva, Liszt se interessa pela causalidade material, para saber o que aconteceu no mundo, ou seja, para saber qual é a relação do meu corpo, do meu movimento, do meu comportamento, da minha ação, da minha conduta com o resultado que eu fiz, lá na faceta subjetiva, a gente vai discutir a relação entre o que eu quis e o modo como o meu corpo se moveu. Percebe? Legal. Isto posto, como Liszt classificava a ação? A partir do que depois ficou conhecido como teoria causal naturalista da conduta. Toda classificação que nós demos aqui pode ser aproximada de um discurso científico e causal. Liszt dizia o seguinte: se a ação faz parte da faceta objetiva do delito, e não da faceta subjetiva, aqui na ação nós não devemos perquirir nenhum elemento subjetivo psíquico do indivíduo.
Nós não devemos perquirir, portanto, se ele agiu dolosamente, nós não devemos perquirir se ele agiu culposamente, nós não devemos perquirir os seus motivos. Nós só devemos perquirir se ele agiu com voluntariedade. Ou seja, o conceito de ação para List, na sua teoria causal naturalista, é intrinsecamente dependente da voluntariedade. Mas isto não significa teleologia, isso não significa vontade, isso não significa intenção, isso não significa motivo. Voluntariedade haverá sempre que eu seja livre para movimentar o meu próprio corpo sem coações. Moral da história, fica excluída a ação pela coação física irresistível, dentre outras situações. Então, List, pressupondo que o conceito de ação tem, na ideia de voluntariedade, seu núcleo fundamental, e pressupondo que dentro da faceta objetiva está a causalidade material do delito, ou seja, aqui nós nos interessamos pelo que o meu comportamento causa no mundo, o conceito de ação estava facilmente dado, porque todos os insumos já estavam à sua disposição. A ação é um comportamento voluntário que gera um movimento corporal que causa um resultado exterior perceptível pelos sentidos. Veja os dados de interesse aqui. É um comportamento, que a gente está na faceta objetiva do delito, então a gente está discutindo a causalidade material. É um comportamento voluntário, porque é preciso para que haja ação que eu tenha liberdade para mover o meu próprio corpo. Não estou falando de dolo, não estou falando de culpa, estou falando de liberdade para me mover, ou seja, não tem ninguém segurando a minha mão e me empurrando para cá, não tem ninguém me enforcando aqui e falando... Ou seja, sou livre para mover o meu próprio corpo, não há pressões físicas externas sobre o meu próprio corpo. Então é um comportamento voluntário que deve causar, a noção de causa aqui é relevante, deve causar um resultado, que é o que a gente hoje chamará de resultado naturalístico, externo, porque tem que ser um resultado no mundo, perceptível pelos sentidos. Eis aí o grosso da teoria causal naturalista da ação. Agora, assim como nós hoje discutimos a teoria finalista da ação, assim como no início do século XX o pessoal discutiu uma reformulação da teoria positivista da ação, assim como qualquer pessoa discute qualquer teoria da ação, uma coisa é o conceito de conduta, outra coisa são as formas pelas quais essa conduta se manifesta. Por exemplo, forma ativa e forma negativa, forma comissiva e forma omissiva. Segundo List, a ação que deve ser um movimento corporal voluntário, que gera um resultado exterior perceptível pelos sentidos. A ação, a comissão, portanto, o ato ativo, o ato comissivo, deverá ser obrigatoriamente uma enervação muscular, uma contração dos músculos. Perceba a noção de causalidade física aqui, a noção fundamental de causalidade material. Isso aqui é importante pra cacete. Segundo List, a comissão será uma enervação muscular, ou seja, eu contraio o meu corpo para pegar a arma de fogo, para contraio aqui, né? Meu braço está para baixo, eu contraio o antebraço e a mão para pegar a arma de fogo, peguei a arma de fogo, agora contrairei o bíceps para levantar a arma, contrairei o ombro para apontar a arma de fogo para o indivíduo, contrairei os dedos para apertar o gatilho e matar o meu oponente. Em List, portanto, a comissão é um ato de enervação muscular. Existe um problema que é saber o que seria a omissão. List verdadeiramente trabalhou pouco com essa categoria e ficou dependente da soma dos trabalhos de um futuro professor chamado Ernest von Behring, que se aglutinaria a sua empreitada dogmática para conceituar a ação, a conduta omissiva. E Behring disse o seguinte: se a comissão é uma enervação muscular, portanto uma contração dos músculos, a omissão é o exato inverso disso, e é uma distensão muscular. Behring partiu de uma noção que é a noção mais velha do mundo de delito omissivo, segundo a qual se omitir é nada fazer. Um delito omissivo é um delito em que eu não faço absolutamente nada. Behring partia dessa exata noção. Então, dentro da teoria causal naturalista da ação, o que a gente tem primeiro, ela é profundamente dependente dos elementos da causalidade física e da causalidade biológica, tanto de Newton quanto de Charles Darwin, respectivamente, da primeira perspectiva e da segunda perspectiva. Segundo, o conceito de ação é dependente
do conteúdo, da voluntariedade da ação, da causalidade material, da causação de um resultado externo perceptível pelos sentidos, que decorre do ponto de vista causal mesmo, ou seja, com causa e efeito do meu comportamento. A comissão é uma enervação muscular, uma contração dos músculos, e a omissão uma distensão muscular. Portanto, vamos examinar com exemplos de hoje. Já dei o do homicídio. Vamos pensar num 135, que é uma omissão de socorro. Segundo List, quando eu pratico um 135, eu estou, segundo Belling, desculpa, eu estou distendendo os meus músculos. Né? Distendi. Ah, mas por que você distendeu? Porque eu não fiz nada. Tinha um cara no poço, o cara no poço dependia do meu auxílio, porque se eu não pulo no poço, o poço enche d'água porque está chovendo, ele não sabe nadar, se o poço enche d'água, ele morre afogado. Então eu passo ali, olho aquele indivíduo e distendo o meu músculo. Ao distender o meu músculo, eu relaxei a musculatura, pratiquei, portanto, uma omissão nos dizeres de Belling. Isso é uma coisa meio bizonha, você imediatamente perceberá. E é bizonha mesmo. Porque List e Belling não perceberam uma coisa que hoje para nós é muito, muito clara e que nós devemos a Tobias Barreto, um jurista pernambucano, a primeira menção a isso na literatura jurídica penal. Nós hoje sabemos que a omissão não é física, a omissão é normativa. Portanto, um delito omissivo não requer uma distensão muscular. Ele requer um fazer qualquer coisa diferente do que a norma manda. Puta merda, percebe como isso é muito diferente? Perceba o seguinte, vamos pensar com olhos do 135 do Código Penal. Vamos pensar com olhos de omissão de socorro. Eu estou passando pela floresta, tem um buraco, está chovendo muito, e tem a criança ali, que se eu não pular imediatamente para salvar, o buraco vai encher d'água e ela vai morrer afogada. Beleza. A noção de Belling é, se eu não pulo, eu cometo um delito omissivo. Ao cometer um delito omissivo, no conceito de ação causal naturalista, eu estou distendendo os músculos. Agora, e se eu não distendo os músculos, mas na verdade eu pego o meu telefone e começo a jogar aqui uma partida num jogo qualquer, olhando a criança morrer? Que músculo eu distendi, porra? Nenhum, absolutamente nenhum. Muito pelo contrário, eu contraí os braços para pegar o telefone do bolso, agora eu estou contraindo a musculatura da mão para jogar um joguinho aqui, o cacete, agora sei lá. Ou seja, um delito omissivo não é um delito em que nós não fazemos nada. Um delito omissivo é um comportamento, é um modelo criminalizante em que nós fazemos qualquer coisa diferente daquilo que somos obrigados a fazer. Ainda que seja um não fazer nada, ainda que seja uma distensão muscular, ainda que seja uma enervação muscular, ou ainda que seja qualquer coisa. Você então pode me dizer o seguinte, Rodrigo, mas não haveria aí então uma incoerência ou um ponto de crítica fundamental da teoria da teoria causal naturalista da ação? Sem dúvida nenhuma. O trato mal feito da omissão que os penalistas causalistas puderam dar a essa categoria foi um dos seus motivos de crítica e de posterior superação. Agora veja você, a gente acaba de dizer aqui da teoria da ação causal naturalista, que não foi capaz de perceber que a omissão é normativa e não física, e, portanto, não conseguiu explicar adequadamente a omissão, e, portanto, reside aí um dos principais motes de crítica à teoria causal naturalista da ação. Já vimos a comissão, mas cadê o tipo, né? Porque hoje nós compreendemos muito bem o nosso conceito tripartido operacional do delito como um conceito subdividido entre tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aqui, neste momento, no nosso mapinha, eu não te dei isso. Eu te dei uma ação, e aí sim um conceito de ilicitude e um conceito de culpabilidade. É porque, nas primeiras formulações de List, esse conceito de tipicidade e de tipo ainda não estava presente. Se, como eu disse a você, o conceito de omissão como distensão muscular deve-se à soma posterior do trabalho de Ernst von Belling ao trabalho de List, o conceito de tipo também. Porque é tributário desse específico professor de direito penal alemão o conceito de tipo penal, que eles chamavam de Tatbestand. A ideia da previsão normativa e do modelo criminalizante de tipo, com as suas funções, com os seus detalhamentos e com os seus elementos descritivos. É, portanto, só num segundo momento que Ernst von Belling fornecerá a primeira versão da teoria do tipo penal.
De modo que se a gente for começar a listar as relevantes contribuições de Belling para o sistema de List, a primeira foi a omissão, que conforme o conceito da omissão, conforme a gente já viu, estava errado, e foi um motivo de muitas críticas, mas foi uma contribuição relevante no sentido da importância. A segunda, esta talvez tenha sido a mais relevante, talvez não, sem dúvida, foi a construção da teoria do tipo, que englobava a ação, englobava a descrição do resultado que deveria advir do meu comportamento para que eu fosse criminalizado, que englobava a previsão da ação que eu deveria perpetrar no mundo real e da qual deveria advir o resultado para que eu fosse criminalizado, e que dispunha sobre o nexo de causalidade. Um ponto relevante é, Belling concebeu o tipo lá na metade do século XIX como nós hoje concebemos? Sem dúvida nenhuma, não. A noção de tipo de Belling aqui era uma noção estritamente vinculada ao ideal de ciência que existia na época. Que era, isso na criminologia ficou ainda mais marcado do que no direito penal, uma ideia marcada pela suposta neutralidade do cientista. Ou seja, eu sou cientista, eu faço ciência, eu não participo da criação do mundo real, eu vejo o mundo real e eu descrevo o mundo real. Agora, eu não crio. O mundo real não tem as minhas impressões. O mundo real não tem a minha valoração. O mundo real não tem a minha opinião. Ou seja, eu, cientista, não crio o mundo. Eu, cientista, só descrevo o mundo como ele é. E depois de descrevê-lo, aí sim eu posso atribuir um valor a ele. Mas eu, cientista, só descrevo o mundo real e, portanto, só faço uma descrição fria, neutra, quase asséptica, né? Limpinha, das relações de causalidade do mundo. Isso posto, e eu acabo de dizer, era uma noção prevalente, não era no direito penal, não, era na intelectualidade média, ali, na filosofia, no direito, na criminologia, na medicina, na porra toda. Falando palavrão aqui no meio do vídeo do YouTube do Dedicação Delta, né? Puta merda. Depois o pessoal da transcrição faz bota um risco vermelho aí, porque senão o pessoal briga comigo. Mas tá bom, porque todo mundo estuda para delegado de polícia aqui. Você tem mais de 18 anos. Aí você pode dizer, Rodrigo, mas é uma violação moral sua. Não é uma questão aqui de haver criança ou não. É uma violação moral porque você usou uma palavra moralmente questionável. Tudo bem, você pode ir por essa linha também. Mas, enfim. Acabei me perdendo aqui. Bom, veja você o seguinte. Dentro dessa ideia, que conforme a gente acaba de ver, estava presente não só nos penalistas, mas em todo mundo, e não só em List, mas também em Belling, esse específico professor de direito penal, assim como List quis construir uma teoria da ação baseada na causalidade, ele quis construir uma teoria do tipo baseada na causalidade. E como fazê-lo? Bom, dando ao tipo penal a função asséptica, neutra, imparcial do cientista, que é o tipo penal simplesmente descreve uma realidade. Simples assim. Ele descreve uma realidade do ponto de vista neutro, que é meio a neutralidade do cientista, né? Não, o cientista é neutro, é imparcial, totalmente afastado do objeto. O cientista não tem impressões contaminadas. Ou seja, o tipo penal em Belling cumpre essa mesma função. A função de descrever de maneira neutra, acromática, de maneira imparcial, de maneira fria, uma situação do mundo real. É o que a gente hoje chama de tipicidade formal, uma descrição puramente neutra. O problema é que hoje nós temos uma outra concepção de tipo, vamos chegar nisso quando chegarmos lá no sistema finalista, mas em Belling a noção de tipo penal é só uma descrição neutra, fria da realidade. Moral da história, vamos pensar com olhos de parte especial de hoje. Artigo 121, matar alguém. O tipo penal de homicídio em Belling simplesmente descreve de maneira fria os elementos objetivos descritivos, e tão somente esses, não há elementos normativos, o que já vimos que é uma contradição aqui, e foi um motivo de crítica relevante a essa galera, mas descreve somente os elementos objetivos descritivos da conduta de matar, que deve gerar um resultado morrer contra uma pessoa concreta, alguém, tudo isso ligado para uma causalidade. Se o tipo é totalmente neutro, não tem valor, é asséptico, é limpinho, no sentido de não é impregnado pelas minhas opiniões pessoais e pelas minhas pré-compreensões de mundo, essa é uma palavra importante, uma expressão importante,
tipo e ilicitude não tem uma relação de vinculatividade, muito pelo contrário, tem uma relação de independência, porque é lá na ilicitude, somente lá, que nós faremos as valorações importantes para o direito. Então, se nós devemos levar em conta que o penalista causal naturalista parte do pressuposto que ele não cria a realidade, mas como cientista ele pode primeiro reconhecer a realidade e depois atribuir um valor a ela, nós temos essa mesma construção de tipicidade e de ilicitude. O tipo penal descreve a realidade, ou seja, o cientista não cria o mundo, ele só estuda o mundo como ele é e o descreve de maneira imparcial, mas depois ele atribui sobre ela um valor, e aqui em direito penal nós chamaremos isso de ilicitude. Se tipo e ilicitude não tem nenhuma relação, aliás, se dentro dessa lógica, né, do método científico, do método positivista de fazer ciência, uma coisa é descrever a realidade e outra coisa totalmente independente é valorar a realidade que eu já descrevi, se dentro do método científico, que é um método científico hoje piadético, já superado, mas era o que estava acontecendo na galera aqui do século XIX. Se essas duas coisas são totalmente distantes, totalmente diferentes, ou seja, uma coisa é eu reconhecer a realidade, outra coisa é eu atribuir um valor à realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós temos aqui uma fase específica da relação entre tipo penal e ilicitude, que é a exata relação entre descrever a realidade e valorar a realidade descrita. Qual é a relação entre descrever a realidade e atribuir sobre essa realidade que eu já descrevi um valor? Nenhuma. São duas coisas independentes. E assim como são duas coisas independentes do ponto de vista da teoria do conhecimento, tipicidade e ilicitude são dois conceitos totalmente independentes no sistema clássico de delito. De modo que várias produções textuais depois se referiram a isso aqui na teoria do tipo, na evolução ou no percurso histórico da teoria do tipo, como fase da total independência entre tipicidade e ilicitude. O tipo penal é neutro, é avalorado, é acromático, contendo somente elementos objetivos descritivos, sem a valoração do intérprete, e é lá depois, num segundo extrato, na ilicitude, que nós haveremos de fazer a valoração dessa jurídica, dessa realidade que nós já descrevemos. Então, cabe ao tipo penal descrever o comportamento, e há um comportamento que está descrito no tipo penal como proibido, nós daremos o nome de comportamento proibido. Sobra o que para a ilicitude? Sobra um juízo do que é proibido, mas tem a proibição derrogada por uma permissão, que nós examinaremos na ilicitude. Dá-se o crédito à List pela inserção da separação do conceito de ilicitude dos outros conceitos da dogmática penal. Assim como, nós já veremos isso, dá-se a Carl Binding o crédito pela separação do conceito de culpabilidade de outros conceitos, ou seja, foi com Binding que o conceito de culpabilidade vira um conceito autônomo ali na teoria do delito. Em List, a ilicitude vira um conceito autônomo, separado da ação e separado do tipo. Então veja como as coisas vão se surgindo aqui, né? Primeiro, List propõe um conceito de ação que é tributário do conceito de Ehring, que era seu professor, mas oposto ao conceito de Binding. Aí vem vem Behring e propõe um conceito autônomo de tipo, que é uma coisa que a gente usa até hoje. Vem List e autonomiza a ilicitude de outras categorias. Ao mesmo tempo, por se opor àquele conceito unitário de ação de Binding, que, conforme eu já disse a você, ele faz por influência de Ehring, também está aqui autonomizada a faceta subjetiva do injusto. Então perceba como a gente está num momento incipiente aqui da teoria do delito, em que as coisas começam a se autonomizar umas das outras, começam a ser alocadas, e isso tudo vai desaguar hoje nesse xadrez louco demais, que é o nosso conceito operacional de crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Mas aqui nós estamos começando a ver, né, o surgimento, o parto dessas categorias, a sua alocação ali, aqui e acolá, e a sua autonomização de umas e de outras. Agora, precisamos ainda examinar o conceito de ilicitude.
que em list é relevante. Mas como nós já estamos aqui com 30 e tantos minutos, vamos interromper este bloco. Eu faço mais um sobre o sistema clássico, não haverá problema nenhum, para a gente continuar o exame desse relevantíssimo sistema de delito, que já caiu pelo menos 1.048.000 vezes em prova para delegado de polícia. Beleza pura? Então, se você chegou até aqui, não deixa de... Eu agradeço pela sua longa companhia. Não deixa de fazer aqui os teus comentários. É muito importante que você os faça. E manda para um, manda para o outro, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no @Prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, no @Dedicação Delta. A gente volta já terminando este assunto aqui. Eu te espero daqui a pouco. Forte abraço, até lá.